Jesus em Convite hoje nos leva a refletir sobre algumas situações que o Espiritismo não adota. Uma delas, por exemplo, é o exorcismo, que são práticas religiosas que têm como objetivo expulsar os chamados maus espíritos, que nós sabemos que eles estão numa condição de praticar o mal justamente por desconhecerem, por não terem conhecimento, por não terem tido oportunidade de sair dessas situações. Então, o exorcismo visa expulsar espíritos que são tidos como demônios e vistos como, então, responsáveis por procedimentos diferenciados das pessoas. E esse exorcismo se realiza através de preces, através de cerimônias, muitas vezes através de agressões ao corpo físico da pessoa que se diz ou que se entende estar possuída por espíritos. Então, essa situação toda, é utilizado o nome de Jesus para que esse espírito seja, então, expulso do corpo dessa pessoa. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque nós sabemos que o espírito não entra no corpo de uma pessoa, e se há caridade em nome de Jesus, não é no sentido de expulsão, mas sim no sentido de levar esse espírito a refletir sobre as atitudes dele e sobre as possibilidades de outras situações que decorreriam entrar em outros raciocínios. Outra situação que o Espiritismo não aceita é o sacrifício de animais, e que faz parte de culturas milenares nas quais nós já vivemos, onde exatamente o sangue desses animais visava aplacar a Deus. Então era escolhido na tribo, na casa da pessoa, o animal mais perfeito, e ele era então sacrificado, oferecendo a Deus exatamente essa forma de apaziguá-lo ou de pedir-lhe bênçãos ou graças, qualquer coisa assim. Então reflete-se, que culpa o animal teve em favor de alguma coisa que está acontecendo, ou em função de alguma coisa que está acontecendo, ou como o sangue dele poderia atrair bênçãos para aqui ou para ali. Então essa prática fazia parte de muitas culturas e veio introduzida aqui no Brasil através das culturas afro-brasileiras. Então é comum nós encontrarmos ainda essas ideias politeístas, né? Onde os animais são oferecidos ainda como sacrifício, não só para Deus, mas para os espíritos de um modo geral. Outra situação que o Espiritismo não aceita são os rituais de iniciação. Na doutrina espírita não existe ritual, cerimônia para iniciar alguém na doutrina espírita que não seja o estudo sistematizado da doutrina espírita, através da qual o indivíduo começa a entender a proposta de renovação moral inserida nela, certo? Então esses rituais também fazem parte de um tempo em que a fé, a crença, a religião era administrada por mentes que governavam, por assim dizer, a forma de ser das cerimônias, de toda uma situação que visava diferenciar o homem em relação. E aí nós poderíamos falar de paramentos e roupas especiais, de altares, de imagens, de flores, de andores, de velas, de promessas, de despachos, de riscadoras de cruzes, de pontos, de encenações, de administração de sacramentos, de leitura de baralhos, de confecção de horóscopos, de talismãs, de usar bentinhos, de pagamentos, de retribuições. Então veja, tudo isso a doutrina espírita e não adota, embora muitas vezes nós encontremos espíritas usando, pessoas que se dizem espíritas por não terem estudado a doutrina espírita, usam desses artifícios. A doutrina espírita respeita todas essas formas pelas quais
as pessoas exteriorizam a sua crença, a sua cultura, o seu entendimento, mas não tem vínculo nenhum com essas práticas exteriores, uma vez que o Evangelho de Jesus nos convoca a uma renovação moral. Esse é o convite de Jesus inserido na doutrina espírita.